E aí tem esse gráfico agora para construir, né, que é f de x igual a 4 vezes seno de x sobre 3. Então, na realidade, eu preciso construir o gráfico, estabelecer o domínio, a imagem e o período. Vou começar com o período da função. Olha só, período. Então, o período da função, como se trata de seno, e isso serve para o cosseno também, o período da função é igual a 2π divididos pelo c. O que é o c? O c é o valor, ó, é o parâmetro que multiplica o x. Então, o c aqui, ó, o parâmetro que multiplica o x, ele interfere diretamente no período. Então, o período é 2π sobre c. Nesse caso, então, eu tenho o período igual a 2π divididos por c, que é, olha só, o c multiplica o x. Quem está multiplicando o x aqui? Quem está multiplicando o x é o 1/3. Olha só, é como se fosse assim, ó, 1/3 de x. 1/3 vezes x dá x sobre 3. Então, o c aí, ele é 1/3. Deixa eu colocar aqui, ó, c nessa função. C é igual a 1/3. Então, eu vou dividir aqui 2π por 1/3. Isso é o mesmo que a primeira, 2π, multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre 1. E aí o período dessa função está dando 6π. Então, o período é 6π. O normal para a função seno é 2π. Mas nessa função, o período vai ficar estendido. Vai ficar triplicado em 6π. Ok. Imagem da função. Então, a gente já fez o período. Vamos fazer a imagem agora. A imagem da função seno, o normal da função seno, se fosse assim, ó, f de x igual seno de x, o normal da imagem da função é de -1 até 1. Nesse caso, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo um 4 multiplicando o seno aqui, que é o meu coeficiente ou o meu parâmetro b. Então, esse parâmetro b, ele amplia o tamanho da imagem. Olha só, o tamanho da imagem é normalmente, ó, de -1 até 1, é de 2 unidades. Como eu tenho um 4 aqui, esse b, que é 4, vai multiplicar essas 2 unidades e eu terei uma amplitude, né, eu terei uma variação de 2 unidades, de 8 unidades para a imagem. Então, significa que a imagem, em vez de ir de -1 até 1, essa imagem vai ir de -4 até 4, para dar essa amplitude aí de 8 unidades. Ok? Como não tem deslocamento, olha só, o a aqui é 0, não tem o valor de a, então significa que a função ela não desloca nem para cima nem para baixo. Então, o meu limite, ou assim, o meu centro é o x, né? Eu posso considerar, então, o x como sendo 0. Aí eu vou andar 4 para cima e vou andar 4 para baixo, para dar aqui, ó, as 8 unidades de imagem. Se tivesse deslocamento, eu teria que considerar esse deslocamento, ou para cima ou para baixo, para retratar essas 8 unidades. Quer dizer, 8 unidades, isso não vai mudar. O que pode mudar é, por exemplo, isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. O que poderia ter acontecido é o x estar de referência e eu ter, de repente, 6 unidades para cima e ele ir até o mais 6 e descer aqui 2. Ó, desde o -2 até o 6. Nota que eu continuo tendo aqui 8 unidades de imagem. Isso provocado, ó, pelo 4, porque é 4 vezes 2. Agora, o que faria essa, vamos dizer assim, essa assimetria em relação ao eixo x, 6 para cima e 2 para baixo, seria um deslocamento da função na vertical pela influência de um parâmetro a, que eu não tenho aqui.
Então, se eu não tenho esse parâmetro A, eu não tenho esse deslocamento nem para cima nem para baixo, e aí então eu volto àquela situação inicial, onde aquele 8 vai ser distribuído de forma simétrica, 4 para cima e 4 para baixo, e é por isso que a imagem então é de menos 4 até 4. Então já tem o período, já tem a imagem, e aí vamos para o domínio. Aí o domínio dessa função, como é uma função seno, né? O domínio dessa função aí, todos os reais. As funções seno e cosseno sempre apresentam como domínio todos os reais, ok? E aí está faltando o gráfico da função. Como que eu vou fazer esse gráfico? Eu vou primeiro estabelecer o gráfico da função seno normal, função básica, para te mostrar a influência desse 4 aqui, ó, que ele é o coeficiente B, e desse 1/3 aqui, ó, que é o coeficiente C. Tá? Então, primeiro eu vou fazer aqui a função normal. Deixa eu colocar aqui o eixo X. E aí vou fazer a função seno normal. Vai ser 4 vezes 1, 2, 3, 4. Vou ter que fazer ela bem baixinha aqui, porque eu sei que ela vai ampliar bastante. 3, 6, 9, 12. Fica muito. Eu vou fazer baixinha aqui, ó. A função normal seno, ela vai ter um ponto maior 1, um y maior 1, um y máximo, e aqui o menos 1. A função seno, ela está aqui. Vamos colocar aqui 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse gráfico vai ficar bem comprido, não tem problema. E aí então, olha só. Eu tenho 2, marcar de 2 em 2 quadradinhos. Ok. Então a função seno normal, que eu vou fazer aqui dessa em preto, é a função seno normal. Seno, aqui eu tenho 0 graus ou 0 radianos, né? Aqui eu vou colocar o π sobre 2. Aqui eu vou colocar π radiano. Aqui 3π sobre 2. Está ficando bem apertado isso, né? E aqui 2π, onde completa o período normal da função seno. E aí o gráfico ficaria assim, né? π sobre 2, que é 90 graus, vai atingir o valor máximo aqui de 1. Volta aqui. 3π sobre 2, que é o que equivale a 270, me dá um seno menos 1. E aí o gráfico ficaria alguma coisa assim, ó. Passando aqui no menos 1 e indo até aqui. Isso aqui segue, né? Ó. Segue ciclicamente. E aqui também para trás. Então isso aí é a função seno. Seria isso aqui, ó. Vou trocar a letra. G de x igual seno de x, tá? Agora eu vou construir a função, que é do exercício, 4 vezes seno de x sobre 3. Bom, esse 4 vezes, lembra o que aconteceu? A imagem ampliou desde menos 4 até 4. Então pensa comigo, ó. Se eu tenho 2 quadradinhos aqui para 1, aqui seria o 2, 3, 4. Então ela vai até essa altura de 4 e para baixo. Menos 1 aqui. Menos 2, menos 3 e até menos 4 aqui embaixo. Ok. E outra coisa que vai alterar, então a imagem vai ficar ampliada aqui, né? Ela vai subir até aqui, ó. E aqui vai descer até o menos 4. Então vai existir nessa faixa de y aí. E agora eu preciso verificar o que aconteceu aqui no período, ó. O período
já que o C é 1/3, eu calculei o período e o período deu 6π. Então, o que significa isso? Que essa função ela vai precisar de 6π para se completar. Então, aqui eu tenho 2π. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4π. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e aqui 4. Aqui eu tenho 6π, né? Olha só. Então significa que essa função vai se completar aqui. O ponto mais alto dessa função, ou seja, quando atingir 4, será no 7π sobre 2. Será no 3π meio. Claro, por quê? Porque pensa, ó, eu vou aqui até 6π. Então aqui deu π. Aqui no 7π sobre 2, aqui assim. Vou colocar aqui, vou levantar aqui, ó. Porque observa o seguinte, olha só. Vamos pensar assim, ó. Aqui eu tenho 2π. Aqui eu tenho 4π. Então esse ponto aqui, o que que ele é? Ele equivale, ó, ele equivale a 3π. Que é a metade, né? Entre 0 e 6π. Então aqui é o bem no meio, ó. Então significa que a função, vou colocar de vermelho, ela vai ter que fazer isso aqui, ela vai vir por aqui, ó. Ó, lá no ponto mais alto, vai cruzar aqui, vai descer aqui, ó. E vai finalizar aqui no 6π. Então a curva é essa aqui, ó. Da função do exercício. Vem aqui e faz esse movimento. Claro que isso aqui segue, né, ó, pra cá, ó, a senoide, e pra cá também, ó. Ok? Então, aí é só achar esse momento aqui, né? Que momento é esse aqui, ó? Aqui no 3π sobre 2, que seria o 270 graus. E aqui, contando, olha só, vou tentar nominar aqui. Eu tenho 4π, cada 2 quadradinhos é meio π. Então aqui eu tenho 4π meio, aqui eu tenho 5π. Então isso aqui é 5π. Certo? Mais ou menos isso, né? π sobre 2, 1π completo, 1π meio, 2π, 2π meio, 3π, fechou. 3,5 aqui, 4π, 4,5 aqui, 5π, aqui 5,5 aqui 6π, fechou. Então aqui no 5π eu tenho o valor mínimo, que seria o menos 4, e aqui no 3π sobre 2 eu tenho o valor máximo, que é mais 4. Então está aí o gráfico dessa função f de x igual 4 vezes seno de x sobre 3. Ok?